Aconteceu de novo. Este acordo com Leclerc está saindo caro demais. Mas antes de chegar até aqui, vamos voltar um pouco no tempo. Esta é Surya Raj. Nem preciso dizer que ela trabalha na polícia, mas preciso dizer que ela é um contato que me dá informações formidáveis. Permite que eu te atualize sobre o que aconteceu? Há um tempo, parece que foi espalhado por alguns estabelecimentos, inclusive o hospital, um jornal antigo, sobre a fuga desses três. Uma dessas é a Dona Maria, que aparentemente estava cuidando de muitos estabelecimentos, trocando fechadura, consertando alguns eletrodomésticos. Ela fugiu há cerca de 10 anos, entendi bem, ou 5 anos, algo assim. Não me lembro direito. Eu acho que as pessoas não sabiam que essa Dona Maria era a mesma que havia fugido do manicômio. Ela apresenta pouco risco para a população, mas na ocasião em questão, ela estava trancada em um restaurante bem próximo ali ao Afterlife. Ela se trancou lá dentro, ela estava muito desesperada, parecia, dizendo que tinha alguém, uma coisa lá. Ela até armou alguns dispositivos explosivos na porta, não dizia a senha da porta de forma alguma pra gente entrar. Acho que foi uma das situações mais desesperadoras que eu já passei aqui. De alguma forma eu consegui descobrir a senha daquela porta e eu entrei lá, vi se eu consegui entrar e removeu ela lá de dentro. Era uma espécie de covil, algo assim, tinha sangue, era uma cena terrível. Acho que assim, eu nunca gostaria de presenciar algo assim. Parecia um necrotério lá embaixo, algo assim, uma espécie de covil, algo muito único. Eu nunca imaginei que teria algo assim dentro de lá. Isso é o que nós vimos com nossos próprios olhos. O que a Dona Maria tinha medo era de alguém, acho que do tal atirador, esse homem que tem feito ataques nos últimos dias, tanto na feira gastronômica quanto no assassinato do governador. Nós acreditamos que o atirador seja um dos três fugitivos, um, um homem chamado Ivan Markov Hale. Depois que nós levamos ela ao hospital, ela estava recebendo os devidos tratamentos, eu fiquei no local do crime e ele começou a atirar. Ele começou a atacar. Atirou em alguns civis, atirou contra mim, estava no local, a própria Lara também, que estava lá. Ele estava num prédio pouco a sudoeste do restaurante. Onde eu quero chegar com isso? A Dona Maria estava trancada dentro de uma espécie de covil. Tinha explosivos na porta. Ela, obviamente, estava com medo dele. Ela dizia que ele estava lá. Sabe? Alguém estava lá. Mas não estava dentro do covil. Nós entramos lá, mas não vimos nada. Só tinha a Dona Maria. Então, ele com certeza estava na região. Principalmente o Ivan está tentando nos mostrar alguma verdade. Mesmo que seja uma verdade só dele. Ele está tentando fazer isso. A ficha que encontramos dele, acredito que do manicômio, ela deixava, é claro, ele tinha uma certa fixação por alguns padrões e algumas anomalias de dados. Certo que alguma coisa ele viu e o deixou nesse quadro. Não acho que seja algo que aconteceu de uma hora para outra, que ele tenha enlouquecido de uma hora para outra. Ele era um cientista amado, né? Então, não acho que tenha sido de uma hora para outra, de fato. Alguma coisa ele viu e eu acho que ele quer mostrar isso pra gente. Isso é comum, pessoas que vivem traumas desses e de repente acham que estão sendo perseguidas, entram num estado de psicose. Isso é comum, mas ela estava certa. Realmente ele estava lá. Foi questão de minutos. Tiramos ela de lá e ele atacou. Quanto mais ela fala, mais eu fico sem entender aonde isso tudo quer chegar. Mas essa história não parece acabar por aqui. Minha querida e esperta Maia, com seu doce perfume de flores molhadas pela chuva, estava louca para desabafar. E é claro que ela pode contar comigo para contar segredos. Aconteceram algumas coisas enquanto o senhor viajava. Alguns bilhetes começaram a aparecer nos estabelecimentos. Primeiro foi no Tipote, no Zerno, no Afterlife e no Rancho. E depois nos demais estabelecimentos de comida, no Pond e acredito que tem algum outro. Só no cassino que não apareceu nenhum bilhete, mas apareceu um jornal ali.
Basicamente, esses bilhetes juntos nos davam dicas de onde ir. E o local sempre era o mesmo, que é o cemitério aqui do sul. No cemitério do sul, acabamos encontrando um livro com uma dedicatória e a assinatura era IMH. Ivan Markov Hale. Mais pra frente, acabamos descobrindo que esse IMH era o nome do Ivan, um paciente do hospital psiquiátrico. Eu não sei se o senhor tem conhecimento de que há um hospital psiquiátrico por aqui, mas o que tem a ver tudo isso, né? Nessa dedicatória, era uma dedicatória a uma tal de Anya, mas parecia ser alguém que o Ivan se preocupava. Parecia que ele sabia que essa dedicatória seria lida em algum momento por outra pessoa. Lá tinha uma espécie de conselho para que quem estivesse lendo aquela dedicatória fosse procurar em onde as histórias ganham vida e, enfim. Dava a entender que era na biblioteca, próxima à joalheria. Todo mundo que acabou lendo essa dedicatória foi até a biblioteca e lá tinha um jornal antigo falando sobre um incidente que teve ali no prédio da FBI. E tinha uma senha naquele prédio. E a senha, inclusive, caso o senhor queira saber, eu não lembro se é 0401 ou 0104, mas é uma das duas. E nesse prédio tinha um documento falando sobre o Ivan. O Ivan aparentemente estava fazendo um tipo de estudo e até experiência, arquivo net, algo assim. Aparentemente, por conta disso que acabou tendo um incidente nesse prédio, lá no subsolo. E onde que entra a Maria em tudo isso? O senhor deve estar se perguntando. Maria também era paciente do hospital psiquiátrico, junto com o Romeu. Não temos muito detalhes da Maria e do Romeu, mas o Romeu aparentemente era um morador do norte e a Maria, ela estava entrando em todos os estabelecimentos, auxiliando, instalando televisão, ajudando na faxina, até mesmo fazendo a comida. E bom, foi algo que nos preocupou muito, porque ela fugiu desse hospital psiquiátrico. E não sabíamos ao certo o quão perigosa ela era, ou se de fato havia algum perigo. Mas aparentemente ela só é uma senhora que possui alguma doença mental. E ela ouve vozes, enfim, é uma situação delicada. Não sei se sabiam que ela havia fugido até então. Ela foi internada em 2020 pelo prontuário médico, mas não sei ao certo quando ela saiu. A única coisa que eu sei é que agora que entra a história, que talvez você me ache uma maluca e talvez nunca mais queira nem falar comigo, mas eu conheci o novo proprietário do hospital psiquiátrico. O nome dele é Alupto, mas ele é um rapaz um tanto quanto excêntrico, eu diria. Ele tem vários piercings no rosto e o cabelo com um detalhe roxo. Ele é uma pessoa bem agradável de se conversar, não vi nenhum tipo de problema, mas eu acabei pedindo a ele para olhar o hospital psiquiátrico para saber se encontrava mais alguma coisa sobre a Maria. Porque, como eu disse ao senhor, ela estava auxiliando todos os estabelecimentos, inclusive ela tem a chave de todos os estabelecimentos. Então eu fiquei um pouco receosa de, enfim, deixar uma pessoa com acesso a tudo, principalmente ao local onde eu trabalho, e algo acontecer. O senhor Luto, ele de prontidão aceitou que fôssemos olhar ali. E chegando lá, entramos, ele nos deixou tão à vontade. Fui observando algumas salas e quando entrei em uma sala que parecia ser de alguém importante, talvez o diretor do local, tinha muitos livros por ali, eu acabei caindo num sono profundo e foi como se meu espírito tivesse saído do meu corpo e eu conseguia ver o meu corpo parado bem na minha frente. Eu dormindo e o meu espírito... Eu digo que era o meu espírito porque não era de fato como nós estamos vendo aqui essa sala. A sala era bem cheia de névoa, sabe? Eu não sei nem como explicar, mas começou a aparecer um Anagi. Pelo menos é assim que chamamos. Meu povo chama os espíritos de um Anagi. Assim como eu tenho o costume, pedi licença a esse ser e perguntei se ele gostaria de nos mostrar algo. Foi como se ele estivesse nos guiando. Fomos caminhando conforme o local onde ele estava, onde ele aparecia, e foi um momento onde vimos o Luto.
No primeiro momento, achei que o luto estivesse ali, de fato, mas parecia ser uma espécie de visão do passado. Ele estava conversando com alguém, explicando sobre a alimentação dos pacientes, algo assim. E em um outro momento, ele acabou conversando com essa pessoa de que ele iria assinar os papéis para adquirir o hospital psiquiátrico. Então me levou a acreditar que era algo no passado, já que ele havia comprado o estabelecimento e já tinha falado a todos que ali era um local onde ele tinha comprado recentemente. Mas o que me causou muita estranheza, Sr. Roger, é que se ele comprou recentemente, quando a Dona Maria já tinha fugido, já que o hospital psiquiátrico está inativo há um tempo já, como que nessa visão que tive estava internado Romeu e Maria? Inclusive, vimos Maria tentando sair e de fato conseguindo. Então me leva a acreditar que aquele local tem uma passagem secreta. Eu não sabia nem se eu contava, mas eu precisava contar para alguém, porque eu não quero me sentir louca. Eu estava bem lúcida, na verdade. Bom, eu vi muitas coisas naquele lugar. Parece que eles consumiam, davam para os pacientes carne humana, não sei. Eu não sei explicar, mas eu não sei se era algum tipo de experimento que estavam fazendo ali, eu não entendo, mas a conversa que eu vi parecia isso. Teve essa visão da Maria fugindo, Luto conversando com o Romeu, pedindo para que amarrassem ele, porque ele não parava de se esconder embaixo da cama, algo assim. Parecia que os pacientes tinham muito medo. E parecia até que ele conversava com o Ivan, não sei. Parece que Luto conhece esse cientista, que inclusive era dono do Hillman. A parte mais estranha nem foi essa, porque confesso que eu já vi um pouco de tudo em relação à minha cultura. Então, espíritos e visões são coisas que o meu povo cultua e até tem. Então, não é algo que me assusta. Isso aconteceu e eu acordei. Retornei na sala onde eu estava, o meu corpo era meu, já conseguia ver de forma bem clara, não mais com aquela névoa. E quando saímos, o luto, o mesmo que eu vi cair de 15 metros, estava do lado de fora. E bom, conversamos com ele, falamos, agradecemos. Aquilo, confesso que me assustou muito, porque na minha cabeça não tem como alguém sobreviver àquilo, mas ele estava ali, eu ouvia. E ele disse que, bom, só tinha se passado 5 minutos que eu estava lá dentro. Parecia que eu estava lá há horas. Talvez até dias, não sei dizer, mas parecia que tinha passado muito tempo. Ele disse que precisava sair e que quiséssemos olhar mais alguma coisa, que teria tempo, mas que ele precisava sair. E ele entrou para, enfim, se vestir e ir para onde ele deveria. Tava nevando e ele tava com uma roupa bem curta, inclusive. E fui até o rancho. Fui até o rancho para respirar e ver pessoas. Mas quando cheguei no rancho, ele estava lá. Roger, não tinha como ele chegar antes. Porque na hora que eu entrei no carro, ele estava dentro do hospital, se trocando. Como que ele chegou tão rápido? Eu não parei em nenhum lugar. Eu apenas peguei o meu carro e fui diretamente pro rancho. E bom, só tem um caminho para ir pro rancho. Não tem como ir por trás. Nós acabaríamos nos encontrando de alguma forma. Ele chegou a pelo menos uns 10 minutos antes do que eu. E isso foi confirmado, inclusive, por um dos funcionários do rancho, que ele já estava ali há uns 10 minutos. E quando cheguei, eu, inclusive, assustei e perguntei: Ah, senhor Luto, o senhor chegou tão rápido aqui? Como chegou tão rápido? E ele me respondeu bem assim: Ah, eu já estava aqui. A senhorita, inclusive, não queria ir lá no hospital psiquiátrico conhecer? E aí eu me pergunto, quem estava lá? Quem abriu a porta e quem me recepcionou? Como se eu não tivesse ido lá, como se ele não tivesse me visto lá, como se nada daquilo tivesse acontecido. Eu acho que, de alguma forma, aquele ser ou aquela entidade queria mostrar algo. Eu não sei por que nos escolheu, porque o que eu ouvi dizer é que outras pessoas já viram esse mesmo ser. Eu consigo até descrever para você como se eu estivesse vivendo ele agora na minha frente.
Ele era extremamente alto, magro e era um marrom escuro, mas parecia ser a cor de um tronco de árvore. Os olhos pareciam de fogo e tinha mais de um par de olhos. A cabeça parecia ser como uma caveira, mas não parecia ser de ossos, parecia de madeira. E havia chifres bem grandes. Os chifres pareciam galhos, eles iam para as laterais e se ramificavam. E ele tinha 2 asas, as asas que cobriam quase que o corpo todo. E as asas eram de penas bem escuras, como se fosse de um corvo, sabe? E ele apareceu algumas vezes, tanto do lado de fora do hospital psiquiátrico, quanto do nosso lado e na nossa frente. E há relato de outras pessoas que viram a mesma coisa, não no mesmo dia, e nem no mesmo local. Mas essas pessoas também viram esse ser. Temos um demônio em vista, e eu acho que sei quem recorrer para lidar com essa criatura maldita. Querida, antes de você partir, quero dizer que admiro sua coragem e confiança em se abrir para mim. Concordo que você vai ser taxada de louca se sair contando por aí tudo o que você sabe. Portanto, se posso lhe dar um conselho, sugiro que guarde essas informações apenas comigo. Eu sou uma pessoa extremamente confiável e também confio na senhorita. E acredito plenamente no que diz. Portanto, pode procurar apenas a mim para desabafar sempre que quiser, como acabou de fazer. Estarei aqui para você. Mikala, eu concordo. Acho que não há ninguém melhor para conversar sobre tudo isso. Zanke, meu estimado parceiro. E como foi de viagem? Esse Leclerc abusado como sempre. Quem ele pensa que é? Fato é que ainda precisávamos nos atualizar sobre muitos assuntos pendentes. Não nos encontramos após que tivemos a reunião derradeira a respeito das novas tradições, mas você me conhece muito bem e acredito que você já imagina qual foi o nosso principal ponto de algumas coisas para conseguir manter a ordem, principalmente a ordem para nós. Dito isso, veio a nosso conhecimento um caso bem peculiar. Um outro, como nós, acabou dando a Mara. A Mara foi mordida. Interessante. Não existe o benefício da dúvida, porque assim que ele o fez, ela retribuiu, beijando-o também. Logo, ele já sabia do que se tratava, e mesmo assim ele veio a repetir. Nós encontramos o querido, que porventura é o proprietário da galeria de arte, senhor Idris. E fizemos uma bela e amistosa conversa entre todo o nosso grupo e ele. Chegou a meus ouvidos também através do senhor Seixin, de que algumas pessoas estariam armando para mim em relação ao jurídico e para algumas pessoas, inclusive para o próprio Idris, tirando uma certa conclusão de que estaríamos escondendo algo a respeito sobre os últimos acontecimentos, o assassinato do governador, o tiroteio no festival gastronômico, e esses bilhetes que foram espalhados pela cidade, que eu acredito que você estava viajando nessa época. A pessoa em questão, ela já teve uma conversa comigo, a senhorita Cosette. Nós conversamos, uma querida assumiu um jornal. Acredito que deve lançar em breve a sua publicação, esta com investimento e sobre a guarda de Dario, Javier e Nicolai. Portanto, a mesma está em um domo, do qual estamos categoricamente proibidos de fazer algo contra a mesma. Palavras do próprio Dario. Esse, para mim, é um dos menores dos problemas. Na verdade, não é nem um problema. Voltando para os assuntos mais pertinentes, desde o último acontecimento e o encontro dessa nossa reuniãozinha com o senhor Idris, eu não tenho mais visto e nem tido sinal do mesmo. Porém, digamos que os demais foram um pouco truculentos demais
Então, por mais que ele não seja uma ameaça, até porque nós utilizamos de ferramentas para fazer com que o mesmo estivesse bem laceado com os 5, Como assim, laceado? Eu não entendi essa parte. ele está em laço conosco. Então vocês estão em laço de sangue? Ele está em laço conosco. Nós não estamos em laço com ele. Utilizamos da Valderri. Usaram Valderri? Sim. Um ritual do Sabá. Pois é. Aparentemente o senhor Sunny era bem familiarizado ao mesmo. Todos concordaram? Desculpa, eu não consigo acreditar que você fez isso. Você aceitou misturar o seu sangue azul com eles, fazendo um ritual do Sabá. Eu era voto ganho, e dadas as circunstâncias, a última coisa que a gente está precisando no nosso momento é ter como rivais os outros 4. Mas é um imbecil mesmo. Visto que o mesmo não estava envolvido com quem está nos perseguindo, nós não podemos nos eximir e nem se dar ao luxo de simplesmente excluir uma certa força que nós precisamos e precisaremos de pessoas que ficarão ao fronte. Pessoas que cairão por nós, pessoas que estarão protegendo a seita como um belo de um grande escudo. Sobre sua carta, uma coisa me pareceu muito lúcida e acredito que compartilhamos do mesmo pensamento. Já está claro, mesmo tão prematuro, este novo conselho ter se formado, acredito que você e eu compartilhamos da mesma opinião de quem, na verdade, quais serão uma possível grande dor de cabeça para nós. Não só para nossos planos, mas para a seita como um todo. E eu não estou me referindo aos outros 4 primogênitos. Finalmente ele resolveu pensar. Mas mal sabia ele que eu já tenho um plano para isso. Vamos resolver essa situação e enfraquecer quem precisar ser enfraquecido. Pode levar o tempo que for, uma hora eles vão falhar. E eu vou usar isso com todas as minhas forças. Se antes a nossa não preocupação, mas aqueles que nós acreditávamos que seriam um problema, não são. Na verdade, é quase como obstáculo nenhum. Já deu para perceber que os demais não vão possuir pulso firme para afrontar ou para impor a ordem. Uma coisa é fato, já tenho traçado alguns planos e já tenho colocado isso no meu radar. Porém, não sejamos afobados. Um problema de cada vez. Falando nisso, meus parabéns. Eu fiquei sabendo que os reis foram muito bem naquele circo montado pelos nossos colegas. E melhor do que muitos outros que nos menosprezam. E dito isso, tome o seu prêmio. Já faz tanto tempo. Tenho certeza que você não teria honra maior do que a minha vitae tão nobre junto à sua, certo, meu querido? Maldito. Este maldito laço de sangue. Este acordo com Leclerc está saindo caro demais. Enfim, a noite ainda não acabava por aqui. Tive que atender uma doce criatura que queria reclamar da polícia e dizer que estava insegura com a cidade. Esta é Catherine Price. Aparência gentil, mas atitude potente. Essas mesas, onde os advogados irão ocupar as bancadas possivelmente. Faremos algumas reuniões e aqui temos uma área em comum, né, onde... Porra, Leclerc, me ajuda a te ajudar. A sala Sim. dos juízes, Eu achei né? interessante. Por que tem esse mapa aqui? Esse é o mapa da cidade, querida. Queria conversar referente primeiro à situação com a polícia. Por quê? Como o senhor é juiz e a Maia falou que você é uma boa pessoa, eu imagino que o senhor tem que estar a par dessa situação, que é sobre a senhorita Elara. A Elara, ela com certeza sabe muitas informações sobre o laboratório. Inclusive várias pessoas me disseram ter visto ela entrando lá, dentro do laboratório. O que é estranho, porque a mesma, quando questionada, disse que não havia ido. Mas o ponto principal é... Desculpe, querida, lhe interromper. Eu andei viajando um tempo, estou me aprofundando dos assuntos agora. Poderia me explicar o que de tão especial tem este laboratório? Então, encontramos alguns bilhetes nos estabelecimentos. Vários bilhetes.
Esses bilhetes, eles eram enigmas. Enigmas esses que nos levavam até o cemitério. E lá no cemitério encontramos mais pistas, que a do cemitério nos levava até a biblioteca do Senhor Seishin, não sei se o senhor conhece. E dentro dessa biblioteca do Senhor Seishin tinha um jornal antigo que informava que houve uma explosão dentro do prédio do FIB, na verdade na parte do subsolo. E essa aparentemente foi um caso abafado, entende? Pelas autoridades na época. O acidente tem pouco mais de 10 anos e não houve investigação, não houve testemunhas, provas, nada. E tudo apontava para alguém chamado Ivan. Isso a gente descobriu após entrar no prédio do FAB. Encontramos um documento que remetia a um experimento feito por esse Ivan e aparentemente foi um experimento que deu errado e acabou causando essa explosão. De novo esse Ivan. E a pista que encontramos lá dentro, que foi o relatório, remetia ao Rio Maine. Não sei se o senhor conhece o laboratório. Uhum. Ao chegar no Rio Maine, nós não encontramos nada de início, contudo, no momento que a gente chegou, eu ouvi muitos gritos e parecia que tinha alguém do outro lado da porta tentando sair e não conseguia. E nisso foi questionado a Elara se ela não conseguiria abrir a porta. Será que ele usava aquele laboratório para fazer experimentos radicais? Então, eu imagino que sim. E um ponto também, só dando um pequeno salto na linha do tempo, Uhum. é que não sei se você soube que foram encontrados outros 3 relatórios de pacientes, o do senhor Romeu Majestic, o do próprio Ivan e o de uma moça chamada Maria da Conceição, que eles estavam internados no sanatório, que fica lá pro lado de Sandy Shores. Mas o Eram Ivan não é o pacientes. cientista? Sim, é isso que fica estranho, porque o Ivan, ele era um cientista responsável, só que em 2018 ele foi internado e dado como louco. Só que é muito estranho um cientista ser renomado ser internado pouco tempo depois de um acidente, né? Me cheira a uma situação que está sendo abafada. E isso tem quantos anos mesmo? O acidente aconteceu em 2013 e ele foi internado, se não me engano, em 2018. E estamos em 2023. Uhum. Eu fico me perguntando por que todo esse assunto antigo estaria voltando à tona assim do nada? É uma pergunta que eu também me faço. Inclusive, eu não sei se o senhor também estava a par da questão dos ataques, porque não sei exatamente quando o senhor viajou. Mas houveram os ataques e tudo mais. E digamos que tudo isso começou a aparecer depois dos ataques, pós assassinato do governador, pós aquele tiroteio no beco. E foi dito naquela voz que estava falando no alto-falante que as coisas iam começar a aparecer e que as pessoas teriam que acordar. Só que mesmo com isso tudo, eu sinto que as pessoas estão vivendo num mundo de fantasia, fingindo que nada tá acontecendo, entende? Entendo. Ah, bom, veja bem. Todos esses ataques que estão acontecendo não são nenhuma brincadeira. O governador morreu num desses ataques. Outras pessoas ficaram feridas e qualquer um de nós pode estar sob risco de vida ao virar a esquina aqui do prédio, por exemplo, simplesmente porque existe um assassino à solta ou um esquadrão. E é exatamente isso que eu falei, só que as pessoas, novamente, parece que estão num mundo de fantasia. Eu consigo perceber de cara, mesmo sem conhecê-la muito, que existe uma coragem e uma vontade imensa de fazer justiça, a perceber pelo jeito que você fala sobre a situação e a importância. Imagino que deva ser uma pessoa que preza por isso. Com certeza, eu prezo pra gente ter uma sociedade na qual a gente consiga viver sem ter que se preocupar em tomar um tiro ao sair na rua, ao ser sequestrado ou qualquer outra coisa. E Claro. digamos que ter fé na polícia nesse momento não está sendo uma opção depois de tudo que eu andei vendo. A É uma senhorita... polícia que mente, que não é transparente com a população, então não me transmite nenhum pingo de confiança. A senhorita não tem medo de cutucar um buraco que possa te causar algum risco de vida? Não vou dizer que eu não tenho medo, óbvio que eu tenho. Mas eu sinto que se alguém não fizer, ninguém vai fazer e a gente vai ficar nesse eterno loop de morte, sangue e desespero. Que é o que tá acontecendo agora. Uhum. E, bom, eu percebo o seu descontentamento com a polícia. Pelo que diz, parece que a senhorita não é a única, é verdade?
Não, várias pessoas veem do mesmo jeito, só que elas não têm coragem de chegar pra ninguém e falar. Uhum. E, bom, como posso lhe perguntar isso? A senhorita chegou a, não sei, talvez compartilhar tudo isso com a polícia para que eles tentem, não sei, abrir uma investigação? Então, de início eu pensei em falar com eles, só que, novamente, dada todas as situações com a Elara e tudo que a população anda vendo em relação à polícia, eu, novamente, não me sinto confortável e são pessoas que não me transmitem confiança. Como é que eu vou falar com uma pessoa que se nega a contar a verdade para a população? Que sabe como entrar num lugar e diz para todo mundo que não sabe, sendo que foi vista lá dentro. Ela foi vista por quem? Duas pessoas me contaram a mesma versão, pessoas diferentes que não se conhecem, que viram ela indo sozinha até o laboratório e conseguiu entrar pela porta, sozinha. E teve um dia que eu estava no laboratório, na parte de trás, dando um mergulho, e ela apareceu sem farda, sem nada, com o próprio carro dela, e veio me questionar o que eu estava fazendo ali. Estava armada com um fuzil. Não é muito estranho. Sim, de fato. Ela chegou a ser Estava confor... atrás do laboratório. Mas depois que ela foi É muito avistada, estranho, não é? sim. Depois que ela foi avistada, alguém confrontou ela e desmentiu ela ou não? Ela chegou a dar alguma explicação sobre o que ela estava fazendo lá e ter mentido? Não, ela não disse nada, apenas perguntou o que que eu estava fazendo, com quem eu estava, pediu para olhar o meu carro. Eu permiti que ela fizesse o que ela quisesse, só que, novamente, não havia nem motivos para ela estar lá, descaracterizada, com o próprio carro dela, escondida, esperando alguém aparecer. Entendo. Bom, eu não tenho poder para fazer qualquer coisa mais direta com relação a Elara, que é a comandante da polícia, e muito menos a corporação. Meu âmbito é exclusivamente judiciário. Claro que andamos em conjuntos em diversas coisas, tanto para abrir inquéritos ou legislações, mas pode ter certeza que eu estou aqui como uma figura que está lhe dando total atenção e não quer simplesmente permitir que você me conte isso e entre num ouvido e sai pelo outro. Então tenha Uhum. certeza de que você está sendo ouvido aqui comigo. Eu Ah, estou profundamente preocupado com essa situação e o que estiver ao meu alcance eu vou fazer para que a nossa população se sinta minimamente segura nas ruas. Não tem cabimento uma coisa dessa. sim, com certeza. E é muito bom ouvir que pelo menos uma figura pública como o senhor está dando ouvidos à população, porque várias outras pessoas já tentaram chegar na polícia, conversar, tentar entender a situação e só recebem respostas vazias. O senhor pelo menos demonstra estar preocupado, não é? Com toda certeza, e estou. Então eu vou pessoalmente tentar me aprofundar dos fatos, saber se algo está realmente sendo feito. Uhum. Eu só vou falar para o senhor pensar o seguinte: se antes já cobertaram alguma coisa, quem garante que agora não estão acobertando de novo? O que acobertaram antes? No documento, deixe-me só pegar aqui um Uhum. minutinho. Claro, à vontade. No documento que foi encontrado no FIB, ele é um documento confidencial, restrito, que fala justamente sobre a explosão e sobre todo o incidente que ocorreu e como isso foi abafado. Então, assim, nesse documento, se o senhor quiser, eu posso lhe mandar uma foto que eu tenho depois. Agradeço. O senhor vai ver que tudo que está dito nele é evidentemente que, como eu posso chamar, foi um tapa-buraco, sabe? Foi uma coisa que foi arrastada para debaixo do tapete. Não teve explicação, não teve sentido, igual está acontecendo agora. Literalmente, a Elara sabe de coisas, não compartilha com a população, entendo a questão do sigilo, mas assim, nem o básico para acalmar a população está fazendo. Então, eu Sim. realmente venho como uma cidadã revoltada com essa situação pedir auxílio de alguém. Eu fui fazer uma visita, eu acabei vendo algumas coisas. Eu não sei se o senhor acredita em, eu posso dizer, visões. Não. Eu também, digamos assim, não acreditava. Até eu mesmo ver com meus próprios olhos. Uhum. Eu lembro de estar lá e ver muitas cenas e momentos que aconteceram no próprio sanatório. Algumas dessas cenas incluíam a Dona Maria tentando
fugir do sanatório. Também incluíam não sei se conhece o Luto ou Não. a Lupta. Ah, sim, ouvi falar. Ele é o proprietário do sanatório. Uhum. Vi algumas cenas como se fossem momentos passados Sei. dele comprando o local, assinando papéis, inclusive falando com o próprio Ivan. Ivan é esse que aparentemente pegava as pessoas do instituto para fazer pequenos experimentos. Então eu creio completamente que a pessoa que ela tá temendo é o Ivan e É que a talvez mesma, ele né? esteja solto Uhum. por aí. Provavelmente o Ivan e o Romeu estão à solta, já que a Dona Maria foi pega. E você contou isso pra mais alguém? Porque, novamente, pra você é uma história de doido, assim. Eu diria que você teria se drogado. Eu cheguei a comentar com duas outras pessoas, mas elas me chamaram de louca, então eu preferi ficar quieta. Você tem uma veia investigativa. Eu poderia suspeitar que você fosse uma detetive. Não, nunca trabalhei com isso. Hum. Antes eu era, digamos que uma secretária para um escritório de advocacia. O meu padrasto é dono de uma. Acho Ah. que essa veia mais investigativa que você fala é mais a minha curiosidade e descontentamento gritando. Ah, acho que tem algo no seu cabelo. Se importa se eu... Só um instante, acho que é um pouco de neve. Pode tirar. Eu não tô vendo. Ah, está bem aqui. Ah, tá bom. É sempre tão agradável olhar à vista. Obrigada. Você conseguiu tirar? Consegui, querida. A vista daqui é linda. Bom, querida, Eu concordo. não quero mais tomar do seu tempo. Mais uma vez eu lhe agradeço por tudo. E lhe afirmo que vou fazer o possível para poder lhe ajudar da melhor forma. Quem sabe não podemos registrar tudo isso em um relatório no futuro, não é mesmo? Eu concordo que sim. Eu acho que se o senhor puder tomar parte na ação vai ser bem interessante, mesmo que seja algo mais sigiloso, sabe? Uhum. Ainda assim é bom ter alguém ajudando. O senhor tem algum assunto que queira tratar? Tenho, querida, uma última coisa. Apenas, se eu pudesse lhe dar um conselho, eu diria que as pessoas vão dizer que você é realmente uma louca contando esses absurdos de visão e tudo mais. E eu fico preocupado se você não pode sofrer risco de vida tentando confrontar, não sei, a polícia ou até mesmo esses assassinos. Então eu lhe aconselharia apenas preservar a sua vida e evitar ficar contando essas coisas por aí. Você pode, de repente, me ter como ponto de foco. Se quiser contar algo, pode procurar a mim e podemos lidar isso da maneira mais legal possível. Apenas um conselho amistoso. Claro. E É uma um última... excelente conselho, na verdade. Ah, fico feliz por isso. E uma última coisa é... Quando você chegou na delegacia... Quando você chegou no jurídico... Talvez eu não bati na porta e... Você possa ter visto alguns amassos... Ou coisas não muito profissionais, como beijos e... Eu gostaria profundamente que você não contasse nada a ninguém. Não, pode deixar. É vida pessoal de vocês, eu não tenho nada a ver. Nada que você viu ali tem qualquer importância que precise ser verbalizado para ninguém, ou mesmo escrito. Não, de forma alguma. Agora, Até evitei olhar alguma coisa, fiquei um pouco envergonhado. vamos deixar isso no passado. Acho que Vamos sim. é um segredo que podemos guardar, afinal, vida pessoal dos outros não diz respeito a ninguém. Com toda certeza.